Fala pessoal, aqui é o Henrique. Não. Fala pessoal, aqui é o Henrique do Viver de Blog. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 dicas super simples sobre como escrever bem. São as exatas técnicas de redação que a gente utiliza na Viver de Blog, que geraram até hoje mais de 7,5 milhões de visitas em torno de 3 anos. No vídeo de hoje você vai aprender sobre como usar palavras de transição para acelerar a leitura do seu leitor, qual é a relação de um rosto no formato de nuvem e uma escrita super poderosa, como evitar colocar o seu leitor em sono profundo através de uma dica simples para deixar o seu texto super escaneável. Então vamos lá! Dica número 1. Repetição intencional de palavras. Você vê um rosto nessa imagem? E nessa? Que tal essa? Nossa mente está acostumada a detectar padrões, até mesmo onde não existem. Esse efeito é chamado de pareidolia. Talvez o nome não seja comum, mas eu tenho certeza que você já viu algum animal ou um rosto em nuvens e montanhas, ou até mesmo o formato de rostos humanos em objetos. E qual é a relação disso com a repetição intencional de palavras? Nós podemos usar esse poder da superdetecção de padrões para prender a atenção dos nossos leitores. Veja esse exemplo. Você tem medo de largar o seu emprego e viver sem uma fonte constante de renda. Você tem medo dos olhares críticos e desconfiados dos seus familiares e amigos, quando eles ouvirem que a internet é agora o seu lugar de trabalho. Você tem medo de passar fome, de não ter como pagar suas contas e saber que seus familiares não podem contar com você. Percebe como elas dão um ritmo de leitura e mantêm uma certa magia conectada entre cada sentença pela repetição? Veja outro exemplo, da mesma introdução desse artigo. Talvez essa sensação seja apenas uma ilusão. Talvez as suas ideias sejam péssimas. Talvez você seja apenas um tolo em busca de uma fantasia. Para você conseguir aproveitar ao máximo o poder da repetição, use ela apenas 3 vezes. Menos do que isso, nosso cérebro não detecta um padrão. E mais do que isso, nosso cérebro pensa como um exagero por atenção. Dessa forma, você consegue chamar a atenção do seu leitor para o seu texto, de uma forma muito simples, extremamente efetiva, sem parecer desesperado. E falando do número 3... Dica número 2, regra do 3. A regra do 3 é parecida com a dica número 1, mas sem a necessidade da repetição de palavras. Vamos pegar um exemplo baseado no nosso curso de produção de conteúdo. A ideia é montar um pequeno resumo da proposta do curso. O Produção de Conteúdos Memoráveis é o mais completo treinamento para você vencer seus bloqueios criativos e viralizar seus conteúdos. O que você achou? Agora, vamos usar a regra do 3. O Produção de Conteúdos Memoráveis é o mais completo treinamento para você vencer seus bloqueios criativos, viralizar seus conteúdos e gerar uma profunda conexão com seus leitores. Percebe como a regra do 3 garante uma forte conexão entre os benefícios, além de transmitir a ideia de algo completo? Vencer seus bloqueios criativos, viralizar seus conteúdos, gerar uma profunda conexão com seus leitores. Repetindo aqui o que a gente já falou nesse vídeo, para você conseguir aproveitar ao máximo o poder da repetição, use ela apenas 3 vezes. Menos do que isso, nosso cérebro não detecta um padrão. Mais do que isso, a gente vê um exagero por atenção. Além disso, a regra dos 3 é utilizada em várias formas, inclusive na história dos 3 porquinhos, na história dos 3 reis magos e outras várias histórias. Dica número 3, palavras de transição. O objetivo de uma linha de texto é fazer o leitor ler a próxima linha de texto. Mas como fazer para o texto ficar tão conectado apenas com simples palavras? É aí que entram as palavras de transição. Palavras de transição são palavras e frases que juntam 2 ideias, sentenças ou fragmentos de sentenças. Por exemplo, você deseja ser livre, mas você não sabe como. Consegue identificar qual é a palavra de transição nessa frase? Palavras de transição podem ser categorizadas em conjunções, como e, mas, ou, para, se, senão, porém. Exclamações, como claro, bem, sim, não. E conclusões, como
logo, assim, enfim, afinal. Sim, essas palavras de transição podem parecer tão comuns ou tão básicas que temos medo de usá-las. Porém, eu posso garantir a você que o seu texto vai ficar muito mais claro, objetivo e gostoso de se ler. Logo, use o potencial máximo das palavras de transição, colocando elas no início de uma sentença ou até mesmo de um parágrafo. Percebe o que eu fiz agora? Usando as palavras de transição, você consegue escrever curtas sentenças, que são mais fáceis de ler, fazer o leitor ter a impressão que ele está lendo muito mais rápido do que realmente está, como aqueles livros de ficção que você devora em apenas uma noite, e desperta a curiosidade do leitor para saber o que está por vir na próxima linha. Dica número 4. Metáforas, comparações e analogias. Você deseja sair do ponto A, onde você está, para alcançar um objetivo, o ponto B. Porém, você não sabe ao certo como percorrer esse caminho. Medo, ansiedade, falta de conhecimento. Esses são os fatores que impedem você de alcançar seus maiores sonhos e objetivos. Sonhos que você nasceu para viver com plenitude. Agora, imagine se você tivesse em mãos um mapa. Um verdadeiro guia que mostrasse em detalhes o passo a passo para te levar do ponto A para o ponto B. Um guia recheado com conhecimento, com atalhos para andar mais rápido e com os maiores perigos a serem evitados. E como um passe de mágica, o seu medo, a ansiedade e a falta de conhecimento se transformam em confiança, energia e sabedoria para trilhar essa jornada e mudar sua vida. Você tem agora apenas 2 decisões: continuar parado observando seus sonhos e objetivos ficarem cada vez mais distantes, ou decidir lutar pelo que é seu por direito, percorrer esse caminho para atingir seu sucesso e viver a vida que você sempre sonhou. Esse trecho acima é um exemplo com metáforas e analogias que poderia ser utilizado em praticamente qualquer tipo de texto para transmitir uma vontade de mudança em que você poderia oferecer suas ideias ou produto como sendo esse mapa, o guia necessário para o leitor percorrer o caminho de A até B. Metáforas, comparações e analogias são ferramentas poderosas para você ter e usar no seu arsenal como escritor. Portanto, sempre que o texto ficar complicado e sem ritmo, procure usar essas ferramentas para facilitar o entendimento de um ponto de vista. Dica número 5. Texto escaneável. É fato, nós lemos cada vez menos e cada vez mais rápido na internet, escaneando textos em busca de dicas preciosas com resultados imediatos. Ao invés de você pensar que deve escrever pouco para não irritar seu leitor, procure pensar diferente. Eu sinceramente acredito que não existem artigos longos, existem apenas artigos chatos de se ler. Sabendo como escrever bem e tornando seu conteúdo escaneável, você evita essa monotonia. E aqui vão algumas dicas para você deixar o seu texto mais escaneável. Use listas, pois elas são eficientes e transmitem a necessidade de ler o próximo item. Subtítulos. Use cabeçalhos e subtítulos 1, 2 ou 3 no seu WordPress para quebrar partes do seu texto. Enfatize os principais pontos. Procure usar palavras em negrito ou até mesmo em itálico para destacar partes importantes do seu texto. Imagens. O casamento de imagens com subtítulos funciona muito bem para definir transições entre determinadas partes do seu texto. Pensamentos e frases. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, às vezes um pensamento forte e inspirador pode expressar mais do que qualquer imagem. E abaixo eu deixo um dos meus favoritos. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz interior. Steve Jobs, na Universidade de Stanford, 2005. Outra super dica é você escrever sentenças bem curtas e bem divididas. Você já recebeu um e-mail ou leu um texto em que o autor colocou 10 linhas de texto no mesmo parágrafo, sem espaço algum? Eu aposto que sim. E também aposto que a sua reação não foi das melhores. Provavelmente você nem leu o texto completo. Ideias que nunca chegaram até você por um simples, mas perigoso erro. Quando você escreve com sentenças curtas, quebrando mais o seu texto, você garante uma sensação mais rápida de leitura, além de não tornar o seu texto automaticamente chato, associado a um artigo científico ou acadêmico. Logo, procure usar no máximo 5 linhas por parágrafo.
Use também mais separações no seu texto através de vírgulas, pontos e palavras de transição. Dica número 6. Bullet Points. Bullet Points ajudam o leitor a identificar um grupo de ideias relacionadas. Eles conseguem quebrar uma densa sentença em uma lista fácil de se ler, além de ajudar na organização visual, garantindo maior destaque para essa área no seu artigo. Veja como a sentença acima ficaria usando os Bullet Points. Ajudam o leitor a identificar um grupo de ideias relacionadas, quebram uma densa sentença em uma lista fácil de se ler e ajudam na organização visual, garantindo maior destaque para essa área no seu artigo. Ficou bem melhor assim, concorda? E dica número 7. Evite o gerundismo. Ouça com atenção esse trecho. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza, você vai estar deixando o conteúdo esquisito. Vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda não estão acontecendo. E como você vai estar ouvindo esse trecho, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando e não estar falando assim, dessa maneira irritante. Você percebe como fica difícil e demorado ler e escutar esse texto, carregado de gerundismo, que é o uso deliberado de gerúndios? Ao invés de usar frases como "você vai estar deixando", use "deixará". Ou então, "vai estar ficando", use "ficará". Ou "vão estar pensando", é mais fácil usar "pensarão". Assim você economiza espaço e garante uma comunicação muito mais assertiva. E aí, gostou dessa aula sobre como escrever bem? Então curte esse vídeo para saber se valeu a pena para você. E se você tiver algum amigo ou amiga que possa se beneficiar desse tipo de informação, compartilhe esse vídeo com ela. Assim você vai estar ajudando o nosso canal. Eu te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa aula super rápida?